E esse tema, ele foi escolhido porque nós estamos num mês maravilhoso, que é o mês que nós consagramos a nossa querida Mãe Maior. É o mês em que nós consagramos a família, a importância da família, a importância do viver em família, a importância da família não apenas material, mas a família principalmente espiritual. E esse tema é um tema que nos fala da reforma íntima. Por isso que o livro é tirado do livro Fundamentos de Reforma Íntima, do nosso querido irmão Caibá Schutel, e psicografado por Abel Glasser. Esse livro ele é interessante porque ele vai numerando, são números como se fossem perguntas e respostas, e ele vai nos elucidando sobre a importância do nosso comportamento diário, mas principalmente o nosso comportamento como pai, mãe, avô, avó, tio, profissional, porque todos nós necessitamos sim compreender os nossos desvios de conduta, as nossas dificuldades. Todos nascemos predispostos à felicidade, ao acerto, a uma moral cristã. Mas Deus é tão benevolente que permite que cada um, com seu livre-arbítrio, assuma um caminho a seguir. E, logicamente, o caminho que nós escolhemos, muitas vezes, é um caminho de mais dor, um caminho mais demorado, mas é importante que possamos entender bem o que significa todas as dificuldades com relação aos desvios de conduta. E, como eu sempre gosto de ressaltar, a importância de todos nós conhecermos bem a nossa doutrina, estudarmos, analisarmos a nossa doutrina, porque ela nos responde sempre às dúvidas que temos. Ela nos abraça e nos conforta. E então eu trouxe, só para que nós possamos realmente compreender a importância da nossa doutrina a cada momento, o nosso livro O Céu e o Inferno. Esse livro, O Céu e o Inferno, ele tem uma passagem muito interessante, e aí, para quem tiver oportunidade de abrir quando chegar em casa, o capítulo 7º do livro O Céu e o Inferno. Esse meu livro é muito antigo, ele é amarelinho, mas agora ele tem uma capinha mais bonitinha. E ele começa, o item principal do item é: a carne é fraca. As tendências viciosas são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. O espírito, ele está apegado à moral cristã. Por isso que os desvios de conduta são, às vezes, desapercebidos pela família. Aquela criança, aquele nosso netinho, que traz da escola uma roupinha que está escrito João, quando o filho dele é José, e os pais simplesmente nem percebem. E amanhã esse menininho vai trazer um estojo de lápis escrito Maria, e o nome dele é José, e os pais continuam a não perceber. Então, o desvio de conduta é exatamente aquele processo que a família tem que estar presente. A família tem que observar que aquele serzinho que renasce e que nesse momento está reencarnado no seu lar é um espírito antigo, com uma história de vida muito presente, porque ele reencarnou e está crescendo para evoluir sempre. E os pais, os parentes, os amigos têm que estar alertados para isso. E aí eu me lembrei, até brinquei muito com os nossos colegas ali na mesa, que não é do tempo de vocês, que vocês são muito novinhos, mas no nosso tempo teve uma música, há uns 30 anos, 40 anos atrás, não tenho certeza, mas vocês vão saber de um autor chamado Chico, né? E o Chico Buarque escreveu uma poesia belíssima que se transformou numa música, que ele fala do Ai, o meu guri. E nessa música vai mostrando a simplicidade de uma mãe, a ignorância de uma mãe, a falta de cultura de uma mãe, que enaltece um filho
delinquente. E ela coloca assim: me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terça e patuá, um lenço e uma penca de documentos, para finalmente eu me identificar. E ele continua: chega no morro com carregamento, pulseiras, cimento, relógios, pneu, gravador, rezo até ele chegar cá no alto. Essa onda de assalto está um terror. Quem não conhece, procure na internet a letra dessa música para vocês observarem. Não é porque eu não sei ler, não é porque eu não tenho uma cultura, não tenho instrução, que eu não tenho uma moral. Todos nós sabemos o que é certo. Se o meu neto adentra o meu lar trazendo uma penca de cordões de ouro, com certeza eu vou questionar, eu vou discutir. Meu amigo, meu filho, meu querido, meu amor, o que nós fazemos? Fechamos os olhos? É assim que nós fazemos? Ah, mas é apenas um apontador. Ah, é somente uma canetinha. Isso é um desvio de conduta. E que eu, como avó, como mãe, como parente, devo me estar alerta para ajudar esse ser que reencarnou, para que aquelas condutas inadequadas em reencarnações anteriores não se transformem nessa encarnação em vícios. É um alerta, uma dificuldade muito grande para todos nós, até porque a vida hoje está muito corrida, mas o pai e a mãe têm uma responsabilidade pela família que ele constitui. Então, esse texto que é tirado aqui, que eu li para vocês, do Céu e Inferno, foi escrito há 150 anos atrás. E nos chama a atenção. Portanto, procurem sempre conhecer bem as obras básicas, analisem as obras básicas, para que nós possamos, a partir daí, continuarmos a entender a doutrina e termos as obras complementares a nos auxiliar. E uma das obras, então, que nos auxilia é essa obra que eu apresentei para vocês, que fala sobre a reforma íntima, a dificuldade da reforma íntima. O lar é o melhor ambiente para que nós venhamos efetuar a nossa reforma íntima. Os pais, os progenitores, os responsáveis, são os responsáveis, sim, por aqueles seres que adentram o nosso lar. E isso é muito importante, até muitas vezes fica parecendo que nós estamos culpando os pais. Não estamos, porque muitos pais fazem isso. Mostram para o filho, dão exemplos, são exemplos de vida, são modelos a serem seguidos por todos nós, mas aquele rebentozinho vem com uma história dolorida que precisa, sim, de muita paciência, muita tranquilidade de todos nós, para não julgar precipitadamente aquele ser, e sim ampararmos e ajudar. Quantos seres chegam até nós nessa nossa casa e comentam: fiz de tudo, eu dei tudo que eu podia, amor, carinho, carro, escola. Mas você mostrou para o seu filho os limites da vida? Você mostrou a importância da disciplina? Disciplina, gente, não é bater, não é sair berrando. Disciplina é com tranquilidade, mas mesmo mostrando a sua dor, explicar àqueles que estão conosco os erros e os acertos do nosso caminho. Não adianta isso, eu vou contar, foi uma experiência que eu vivi. Meu filho, ele sofreu um assalto e ele saiu correndo, achou um carro da polícia, a polícia foi atrás, pegou os meninos e colocou não só o meu filho, que na época devia ter seus 12, 15 anos, não me lembro ao certo, junto com os meninos também que estavam presos. E foram para a delegacia de menor. A mãe de um desses meninos adentrou essa delegacia aos prantos. E ela dizia: meu filho, eu trabalho para te oferecer tudo de melhor do que eu posso te dar de melhor. O que eu posso te dar de melhor é uma educação, é um modelo, um exemplo.
e você me faz vir até uma delegacia porque você cometeu um delito? É um desvio de conduta. Então, não vamos julgar ninguém. Não estamos aqui, Jesus deixa tão claro. Jesus é amoroso, mas ele é disciplinador. Ele lembra quando ele entra no templo, fica tão triste quando vê que todos nós estamos ali vendendo pombinho, vendendo santinho. E Jesus fica tão magoado, porque não se vende a palavra de Deus. Não se vende a tranquilidade, o calor, o amor que Jesus nos traz. Nós temos sim que transbordar todo esse amor com essa nossa paciência, com a nossa tranquilidade, com a nossa harmonia. Não é fácil? Não, não é. Se fosse fácil, nós estaríamos já num planeta não mais de prova e expiação, mas sim até, quem sabe, anjinhos e arcanjos. Então, vamos ver bem o que ele fala. Desvio de conduta é afastar-se através de ações e atos, omissões ou mesmo pensamentos da meta ideal que todo encarnado deve ter, que é seguir o Evangelho de Jesus. Olha que coisa mais linda. Então, o que é um desvio de conduta? São errinhos que nós cometemos no dia a dia, mas que nós devemos ter consciência de que não é adequado. Mas se eu continuo a cometer, eu sei que eu erro, mas é engraçado errar, eu sei que eu gosto de errar, e aí se transforma em quê? Nos nossos vícios. E o vício é muito mais difícil de ser trazido à tona do ser e trabalhado, porque nós permitimos que se aprofundasse naquele viver. Então ele continua dizendo assim: o desvio de conduta nada mais é do que aquelas atitudes inadequadas. Aí vamos voltar para a criança. Quando, vocês vão lembrar isso, até todos vocês já passaram por essa época, né? Aquela brincadeira de arrancar uma flor porque é engraçado do pé, de pegar o estilingue e dar um tiro no passarinho. Qual o comportamento de um pai, de uma mãe? É bater palma? Ou explicar que aquele ser, aquele pássaro, é um ser vivo? É um ser que faz parte da natureza, compondo a natureza de forma harmônica? Logicamente, se não for esse o comportamento de nós todos, esse ser criará dentro de si a certeza de que ele pode fazer isso a qualquer hora e com qualquer ser. Esse é um comportamento que deve ser discutido. E como foi colocado aqui na música, é esse o comportamento que eu quero trazer para dentro do meu lar? Um ser delinquente, talvez, porque eu não soube, eu não quis, eu não pude? Então, vamos pensar na reforma íntima. Como é importante a doutrina que nos traz esse conforto de dizer: vamos trabalhar a nossa reforma íntima. Vamos nos conhecer. Vamos conhecer aqueles que estão sob a nossa guarda. Vamos trazê-los a um lar de harmonia, de compreensão. Não vamos julgar. A justiça divina está aí. Existe a justiça da terra, a justiça do homem, que ela toma o seu caminho. Mas não vamos, aí até a gente até brinca um pouquinho, né? Não vamos colocar mais lenha na fogueira. Vamos colocar aquele ser como necessitado e vamos orar. Devemos orar pelos pais, pelos esses rebentozinhos que são espíritos reencarnantes, espíritos antigos, que nós estamos dando a oportunidade deles reencarnarem, e dou parabéns, e todos nós parabenizamos a esses casais que recebem esses jovens em seus lares, como filhos de barriga ou filhos adotivos. Mas vamos lembrar que todos nós erramos. Temos, sim, que cair no nosso sentimento de acerto, que é algo que todos nós temos. Qualquer delinquente, ele tem consciência do erro que ele cometeu. Lógico que nós vamos dizer assim, alguns não têm porque têm debilidades,
é diferente. Eu estou falando de seres encarnados que retornam ao planeta Terra para se aperfeiçoar, para acertar as arestas do seu caminho. E os jovens que hoje trazem essas crianças para junto de nós nesse planeta reencarnando, são aqueles que têm sim, a família tem sim a responsabilidade de amar, mas de dar disciplina, de acalentar, mas trazer e mostrar o acerto e o erro. E ele bota o objetivo maior, estou continuando aqui lendo com vocês, o objetivo maior é extirpar, é tirar daqueles seres esses desvios de conduta. E como? Com exemplo, com modelo. Vamos juntos com aquela criança que trouxe o estojinho da escola que não é seu, que é da Maria e não do José, e vamos junto com ele devolver esse estojo na escola. E vamos juntos com esse ser dizer: filho, explica para o professor que você pegou o estojo e que você sabe que não é seu. Mas sabe o que nós fazemos? Olha o nosso orgulho. Ou mandamos a criança ir sozinha fazer isso, ou nós falamos: não, vamos esquecer, isso aí é da idade, vai passar. Não, a nossa obrigação é bondosamente, carinhosamente, dar a mão a esse anjinho, levá-lo até aquele ambiente em que ele deu estilingada num passarinho, pegar esse pássaro morto, ensiná-lo a enterrar e mostrar para ele que isso não é adequado. Ah, mas é coisa de criança. Mas nós temos sim que corrigir os desvios de conduta. E só nós, espíritas e todos nós desse planeta Terra, que estamos aqui num processo de aprendizado, vamos efetuar isso, esse ir com esse ser, porque é um processo interior nosso, da nossa reforma. No momento em que eu dou a mão para esse ser e vou com ele caminhar para o acerto, eu estou sendo mais humilde, menos egoísta, menos vaidoso, menos poderoso comigo mesmo. Vamos nos limitar a entender que somos seres em progresso espiritual. Então, temos sim que aprender a extirpar dos nossos seres e de nós os nossos desvios de conduta. Não vamos permitir que vire o vício. É muito mais difícil. E dos vícios nós temos vários suicidas que muitas vezes não sabem que estão cometendo suicídio. Não, eu bebo só de sexta a domingo, eu não sou alcoólatra. Tudo bem. É um processo de suicídio, mesmo que seja inconsciente. Qual é o exemplo que eu, ao fazer isso, estou dando para aqueles que estão comigo? Ah, mas é tão difícil eu parar. Para por um dia. Diminui de 6 para 2. É assim que é a reforma. O interior nosso não é, ninguém extirpa, arranca. Nós temos que, paulatinamente, tomando consciência das nossas dificuldades e retirando de nós, limpando as nossas dificuldades. Com certeza, todo filho, todo ente a que amamos, que respeitamos, que estão no nosso caminho, merecem a nossa consideração. Desvios de conduta, quando reiterados insistentemente, tornam-se vícios, e o que, obviamente, são dívidas grandes que nós temos a pagar. Todos os pais, todos os parentes, todos os amigos, todas as famílias fazem de tudo por esses irmãos. Sofrem profundamente quando oferecem todo o carinho, todo o amor e não conseguem ainda passar para esse espírito o que é o amor cristão. Dói muito levar um filho para uma clínica. Então não vamos, em hipótese alguma, julgar o nosso vizinho ou a nós mesmos.
vamos nos dar uma oportunidade de refazermos o nosso interior, de conhecermos a nossa doutrina que é consoladora, para sabermos que esses espíritos, ou nós, retornamos, reencarnamos para sermos melhores. E ele continua: corrigir um desvio é complexo, sanar um vício é extremamente complexo. Combater as pequenas más tendências, essa é a obrigação de todos nós. E aí, eu me lembrei que eu li um livro, sugiro a vocês, fui até pegar o nome certo, porque às vezes eu li um livro que se chama Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Eu sugiro, quem tiver a oportunidade, de ler esse livro, e ele é do mesmo autor do nosso querido livro, é do Abel Glasser, pelo espírito de Caibá Schutel. Esse livro, só vou fazer um resumo, Eustáquio, ele foi durante várias encarnações, ele fala aqui, 15 séculos, vai até, se eu não me engano, o ano 2000. Ele, durante 15 séculos, ele foi religioso várias vezes, e por várias vezes utilizou o seu posto para ter vários desvios de conduta. E todas as vezes que ele reencarnava, ele foi melhorando, mas precisou de 15 séculos, porque chegou a um nível de vício. Por isso que eu sugiro, é um livro interessante, porque não é cansativo não, ele é grande, mas não é cansativo, porque ele vai trazendo as histórias dele e a gente vai vendo como nós vamos aprendendo a ser melhor a cada momento, mesmo que demore um pouco. Mas a nossa reforma íntima não pode simplesmente ser cortada, eu não posso me cortar, eu não posso me mutilar, eu tenho necessariamente que ir esvaziando, retirando de mim, pelas nossas encarnações, pelas minhas encarnações, os meus desvios de conduta. E eu sugiro, eu estou trazendo vários livros, porque o tema é um tema forte, né? Quem tiver oportunidade, Nossos Filhos São Espíritos. E é muito interessante esse livro, que tem uma passagem, ele fala assim, isso... Todo pai, toda mãe fala isso, né? Não, se eu não torcer o pepino enquanto é pequeno, eu não consigo nada, né? E ele diz assim, não é preciso torcer o pepino. Quer dizer, entre várias lições. E ele traz assim, a criança não é dotada de toda essa plasticidade que se proclama por aí. É um barro macio, do qual podemos fazer aquilo que desejarmos. Podemos... olha os responsáveis, fazer aquilo que desejarmos. Há quem costume dizer que é de pequeno que se torce o pepino, mas não é bem assim. Não é assim que funciona. Isto não quer dizer que a criança deve ser abandonada. Não tem jeito, deixa para lá, é problema dele, ele que vai resolver. Não. É claro que espíritos rebeldes, agressivos, dados à violência ou à crueldade, precisam ser reorientados através de um regime disciplinar, sem exageros severos, mas firme. E depois ele coloca assim, não digo, pois, que é de pequenos que se torce o pepino, nem que pau que nasce torto nunca endireita. Nada disso. Não é preciso torcer o pepino, basta regá-lo com o orvalho do nosso afeto, evitando que predadores ou pragas os ataquem. Esse texto mexeu muito porque é exatamente o processo da reforma íntima. O amor, o carinho, a continuidade. Sentimos-nos cansados, sentimos. Mas Deus nos fortalece. O Evangelho de Jesus nos conforta. Vamos pegar cada capítulo do Evangelho, analisando como ele nos auxilia a compreender a importância da reforma íntima. E ele vai colocar, quem tiver oportunidade, vamos lembrar do capítulo 12, amai os vossos inimigos. Não sabemos se aquele ser que reencarnou conosco, que apresenta vários desvios de conduta, foi um irmãozinho em outras épocas,
por algum motivo meu, por um desleixo, eu o deixei ao relento e hoje ele reencarna pedindo ajuda. Vamos pensar que precisamos aprender a nos amar. Precisamos nos colocar numa postura tranquila de que nós estamos no caminho certo, porque somos filhos de Deus. Vamos lembrar do problema da nossa sociedade, daquele ser que abre a janela do carro e joga o papel pela janela. Isso é um desvio de conduta. Aquele irmão que pega o cigarro, né, e joga ali no cantinho. Vamos procurar um lixinho, mesmo que aqui no Brasil tem poucas lixeiras, mas vamos procurar um lixinho, vamos colocar no lixo. É tão pouco. Isso é um processo de reforma íntima. Vamos pegar aquele papelzinho da bala, bota dentro da bolsa, do bolso. Não, eu jogo pela janela do carro, eu jogo pelo caminho, eu jogo pela janela do ônibus. Esse é o início do nosso processo de reforma íntima. Não vamos jogar mais pela janela do carro, nem pela janela do ônibus, nem pelo nosso caminho. E aí vamos lembrar que todos os exemplos que nós adultos nesta encarnação, que todos nós adultos passamos aos nossos queridos irmãos, vizinhos, companheiros, não precisa ser só o filho, o neto, são exemplos que eles podem tomar como verdadeiro. E esse verdadeiro pode não ser o melhor. A nossa postura como cristão é, sim, auxiliar a nós e ao próximo. Essa é a reforma íntima. Por isso que devemos pegar o nosso Evangelho, capítulo 12, vamos aprender a amar os nossos inimigos que estão conosco para nos acertar, nos auxiliar, nos ajudar no caminho a percorrer. Vamos lembrar que todo desvio de conduta é um transtorno da conduta e que pode levar, sim, a esses irmãos que estão ainda sem compreender o seu motivo de viver, o nosso caminho. E aí eu vou sugerir que deem uma lida de novo, como eu já sugeri de outras vezes, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. E lá nesse capítulo ele vem nos chamando a atenção e chega uma hora no item 10 e diz assim: vamos todos viver como homens da época em que nós vivemos, desse planeta Terra, mas vamos ser aprimorados. Vamos viver nesse planeta como devemos viver, aproveitando as boas coisas, levando a palavra amiga. Vamos viver como devemos viver, mas sempre lembrando que o Evangelho de Jesus é o nosso objetivo maior. A moral cristã é, sim, o objetivo que cada um, ao reencarnar, colocou no seu viver, no seu planejamento de vida para essa encarnação. Queremos ser felizes, iremos ser felizes no momento em que convivermos com as nossas dificuldades e sabermos que as nossas dificuldades podem ser todas elas acertadas, lapidadas, e com isso passarmos aos nossos irmãos o carinho que todos merecem. Sugiro a todos que deem uma lida, se for possível então, para quem tiver interesse, no livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, do nosso querido Caio Bachutel. Estou passando um monte de livros, né? Mas é porque vale a pena. A nossa doutrina é maravilhosa. Nossos filhos são espíritos e nós precisamos da disciplina nossa e a disciplina que eles merecem. O livro Fundamentos da Reforma Íntima, que vai falar muito nos capítulos aqui, ele diz aqui sobre a disciplina da saúde física. Esse livro aqui vale a pena, ele é pequenininho, vale a pena vocês comprarem, vão lendo devagarzinho, trocar com os colegas, porque vai nos auxiliar a compreender o que diz no livro Céu e Inferno, no capítulo 7. Nós ainda somos fracos, a nossa carne ainda é fraca. Então vamos aproveitar o nosso conhecimento e vencermos as nossas dificuldades. Que a paz esteja com todos.